Olá, queridos colegas e amigos. Meu nome é Andréa Bavaresco, sou advogada, graduada e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou especialista pela Fundação Getúlio Vargas, associada do IARGS, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Inicialmente, eu faço aqui meu agradecimento à doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, e à diretora adjunta do Departamento de Direito de Família, doutora Liane Bestete, pelo convite. É sempre uma honra participar dos eventos do IARGS. Nesta videopalestra, trarei a exame alguns julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, para refletirmos sobre quais questões do direito de família e sucessões têm sido lá abordadas e quais os entendimentos que têm prevalecido. O primeiro precedente que eu gostaria de referir é o recurso especial 1.814.639, aqui do Rio Grande do Sul, cuja polêmica gira em torno da interpretação da norma esculpida no parágrafo 5º do artigo 1583 do Código Civil, que versa sobre a solicitação de informações e ou prestação de contas na guarda unilateral, ou seja, sobre a possibilidade do alimentante mover em nome próprio a ação de exigir contas contra o genitor guardião. O Tribunal do Rio Grande do Sul, de regra, tem entendido que o alimentante não possui interesse processual para exigir contas e também que, no caso de alimentos, não há recursos passíveis de restituição, os alimentos são irrepetíveis, o que tornaria a lide inócua. A terceira turma do STJ, por maioria, seguindo o voto do ministro Moura Ribeiro, entendeu ser cabível a ação de exigir contas, ajuizada pelo alimentante em nome próprio, contra a genitora guardiã do alimentado, para obtenção de informações sobre a destinação da pensão paga mensalmente, desde que proposta sem a finalidade de apurar a existência de eventual crédito. Segundo o ministro Moura Ribeiro, esta regra do parágrafo 5º do artigo 1583, ela está contida no capítulo que trata da proteção da pessoa dos filhos. Logo, a questão deve ser analisada com especial ênfase à luz dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana. Nesta perspectiva, seria juridicamente viável a ação de exigir contas, ajuizada pelo genitor ou genitora alimentante contra o guardião ou guardiã e representante legal do incapaz, na medida em que tal pretensão, no mínimo indiretamente, estaria relacionada com a saúde física e também psicológica do menor. Além disso, o ministro ressaltou que a lei não traz palavras inúteis. Então, o escopo da norma consistiria em assegurar a obtenção de informações e ou prestação de contas sobre o destino da verba prestada mensalmente por quem não detém a guarda. De acordo com o parágrafo 5º, qualquer genitor não guardião que presta alimentos a filhos menores ou incapazes tem o direito, e o ministro ressaltou que teria também o dever, de buscar o judiciário, ainda que por meio desta ação de exigir contas, para aferir se efetivamente a verba alimentar está sendo empregada no desenvolvimento sadio de quem a recebe. Então, o legítimo interesse aqui estaria exclusivamente na finalidade protetiva da criança ou do adolescente. O ministro ressaltou ainda que a ação de exigir contas não exige necessariamente que o autor afirme que possui um crédito. E por isso, a natureza irrepetível da obrigação alimentar por si só não poderia servir de óbice. O objeto, nesse tipo de ação, é o acertamento, é o esclarecimento das contas, sem importar o resultado. Nessa trilha, ele cita alguns precedentes doutrinários. O voto contrário, voto do ministro Paulo Sanseverino,
ressaltou o entendimento de que a ação de prestação de contas é a via inadequada para a fiscalização dos recursos decorrentes da obrigação alimentar. Para o ministro Paulo Sanseverino, esta via processual serve sim para a apuração de um crédito que evidenciaria a natureza condenatória da demanda. Além disso, ela é um instrumento facultado ao credor para exigir de quem administra seus bens a prestação de contas, né? Um relatório dessa administração. Só que no caso, o alimentante não tem relação jurídica de direito material com a mãe, com a guardiã, ou no caso o pai, o guardião, mas apenas com o filho, com o alimentado, que é o titular dos alimentos. E por isso nunca haveria crédito de um pai contra o outro. Além disso, o ministro ressaltou que os alimentos, uma vez prestados, deixam de ser de propriedade do alimentante e passam a pertencer ao alimentado. Daí que a malversação desta verba não ensejaria restituição de valores, né, dada sua irrepetibilidade, e também não poderia ser abordado dentro deste tipo de demanda. O segundo precedente que eu gostaria de trazer à baila diz respeito à prisão dos devedores de alimentos nesses tempos de pandemia. É o HC 574495, onde foi analisado se seria o caso de prisão domiciliar, como recomendou o CNJ, recomendação 62/2020, ou se seria caso de suspensão da prisão civil com cumprimento em momento processual oportuno. A terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que, em virtude da pandemia, deveria se admitir excepcionalmente a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado. De acordo com esse julgado, embora o CNJ tenha editado recomendação no sentido de se adotar a prisão domiciliar para as pessoas presas por dívida alimentícia, assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar seria medida que não cumpre o mandamento legal e que fere por vias transversas a própria dignidade do alimentado, já que o encarceramento pelo confinamento social está sendo a realidade da grande maioria da população. Portanto, a excepcionalidade da situação emergencial de saúde pública que estamos vivendo permite o diferimento provisório da execução da obrigação enquanto pendente a pandemia. A prisão civil suspensa terá seu cumprimento no momento processual oportuno, já que a dívida alimentar permanece íntegra, pois não se olvida que, afinal, também está em jogo a dignidade do alimentando. O tribunal aqui do Rio Grande do Sul já tem decidido nesse sentido, e eu posso citar como exemplo o agravo de instrumento número 700-8401-8605. O terceiro precedente que eu gostaria de referir cuida da possibilidade dos herdeiros optarem por fazer o inventário na via extrajudicial, ainda que exista testamento. É o recurso especial 1.808.767. Lá foi decidido ser possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, desde que os interessados sejam capazes e concordes e estejam assistidos por advogado. A regra trabalhada neste recurso é o artigo 610 do Código de Processo, que dispõe que, em havendo testamento ou interessado capaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção, o parágrafo 1º deste artigo 610 estabelece sem restrição que, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública. Com base neste parágrafo 1º e também em duas regras do Código Civil, o artigo 2015 e o 2016, o tribunal então entendeu que seria possível dar andamento a este inventário em tabelionato. O artigo 2015 do Código Civil
autoriza expressamente, independente da existência de testamento, que se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública. O artigo 2016, por outro lado, determina que será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem ou se algum deles for incapaz. Assim, com base numa leitura sistemática desses 3 dispositivos, o Tribunal Superior entendeu ser possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente. O 4º julgado analisa a possibilidade ou não de doação entre cônjuges casados pelo regime da comunhão universal de bens. Por maioria, a 3ª turma do STJ entendeu ser nula tal doação, porque o produto deste ato passaria a ser novamente bem comum do casal, já que nesse regime tudo que se adquire se comunica. Esse é o recurso especial 1787027, originado aqui do Rio Grande do Sul. No caso, os fatos ocorreram sob a égide do Código Civil de 16, e o Tribunal de Justiça gaúcho havia entendido não haver óbice legal à doação entre cônjuges. A ministra relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que, em se tratando de regime de bens em que os cônjuges possuem a copropriedade do acervo patrimonial, que possuíam e que vierem a adquirir na constância do vínculo conjugal, salta aos olhos desde logo a manifesta impossibilidade de que haja doação entre cônjuges casados sob esse regime, na medida em que, se porventura feita a doação, o bem doado retornaria uma vez mais ao patrimônio comum amealhado pelo casal. O ministro Paulo Sanseverino, de outro lado, votou argumentando não haver norma que proíba a doação, seja no Código de 16, seja no Código atual. Ele refere que o artigo 544 do Código Civil permite a doação entre cônjuges, dispondo apenas que importará adiamento do que lhes cabe por herança. Não se pode esquecer que atualmente o cônjuge é herdeiro necessário. O ministro propôs então fosse declarada ineficaz ou até mesmo inválida a doação apenas no que excedesse a metade disponível. Já o ministro Ricardo Vilas Boas entendeu que no regime da comunhão universal, qualquer ato de transferência patrimonial efetivada entre os cônjuges é inócua, já que o patrimônio torna a integrar o acervo comum automaticamente. Assim, ele votou pela nulidade, pois é nulo o ato jurídico quando for impossível o seu objeto. O 5º precedente a ser analisado diz respeito à reserva de meação do cônjuge frente à dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou. É o recurso especial 1.670.338. A 3ª turma, por maioria, manteve acórdão que havia julgado procedente os embargos de terceiro ajuizado pela mulher. Como é o caso? Qual foi o caso? Qual a situação fática deste precedente? Na origem, foi ajuizada uma ação de embargos de terceiro que visava haver preservado o direito de meação da embargante sobre um imóvel penhorado em execução de sentença de honorários advocatícios. Ônus de sucumbência decorrentes de uma ação judicial onde o cônjuge da embargante pretendia uma indenização que somar-se-ia ao patrimônio do casal. O juiz de primeiro grau entendeu que se a embargante se beneficiaria caso o pedido tivesse sido julgado procedente, seria justo que ela arcasse com os ônus da derrota. O Tribunal do Rio de Janeiro, contudo, deu provimento ao apelo da mulher e julgou procedentes os embargos de terceiro, ao argumento de que ela não figurou como parte na ação que originou a condenação. O STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial dos credores. Nas palavras do relator, em regra,
para excluir da penhora a meação, o cônjuge meeiro, alheio à execução, deve provar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Além disso, os honorários consagram um direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge que não integrou a relação processual da lide originária a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. A ministra Nancy Andrighi, em voto vista, expressou um entendimento contrário. Para ela, somente se aplicam as regras protetivas da meação se não fosse hipótese de responsabilidade secundária ou solidária do cônjuge. No caso, se os pedidos houvessem sido julgados procedentes, a mulher teria sido beneficiada, porque os pedidos formulados na ação indenizatória eram de cunho patrimonial. Além disso, se os pedidos houvessem sido julgados procedentes, os valores dos danos a serem reparados reverteriam em benefício de ambos os cônjuges, pois eram casados pelo regime da comunhão universal e os supostos danos ocorreram na constância do casamento. Por fim, sem a menor pretensão de esgotar o tema, até porque de enorme complexidade, eu faço menção ao recurso especial 1738656 do Rio de Janeiro, cujo tema são os negócios jurídicos processuais previstos no artigo 190 do Código de Processo Civil. Além disso, esse precedente tratou dos requisitos para antecipação de uso e fruição da herança, a regra do parágrafo único do artigo 647 do CPC, ressaltando que o fato desta regra estabelecer uma hipótese específica de tutela provisória de evidência não impede seja pleiteada e concedida uma tutela provisória ao fundamento da urgência. Pois bem, o que diz o artigo 190 do Código de Processo Civil? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes, plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. É possível, então, as partes estipularem mudanças no procedimento. Autoriza a criação de, esta regra, o 190, autoriza a criação de pactos processuais. Por exemplo, é possível negociar sobre acordo de instância única, ampliação e redução de prazo, substituição de um bem penhorado. É bem verdade que não podemos negociar sobre normas cogentes, por exemplo, competência absoluta. No caso, em meados de 2013, todos os herdeiros convencionaram que fariam jus a uma retirada mensal para custear as suas despesas ordinárias, a ser antecipada com os frutos e os rendimentos dos bens pertencentes ao espólio até que fosse ultimada a partilha. Não houve consenso entre as partes quanto ao valor da retirada mensal, de modo que coube ao juiz arbitrar o valor. Em maio de 2016, um destes herdeiros pediu a majoração deste valor, dizendo que havia possibilidade do aumento sem maiores prejuízos ao espólio e que ele precisava deste aumento, então que havia necessidade. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido ao fundamento de que não houve concordância dos demais herdeiros e também porque não teria sido demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade. O Tribunal Estadual negou o provimento ao recurso, mas por outro fundamento. Segundo o tribunal, teria havido a celebração de um negócio jurídico processual atípico entre os herdeiros em 2013 e eventual majoração do valor percebido como antecipação de fruição e do uso da herança, na ausência de um novo pacto entre os herdeiros, somente seria admissível ser concedida judicialmente a tutela de evidência do parágrafo único do artigo 647 e desde que presentes os pressupostos do artigo 311
do Código de Processo Civil. Portanto, a conclusão do Tribunal Estadual foi de que a modificação do valor arbitrado judicialmente não seria possível em virtude da convenção processual que havia sido celebrada entre as partes. A terceira turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e determinar o julgamento do agravo de instrumento à luz dos pressupostos da tutela provisória de urgência, observando-se que eventual majoração deverá respeitar o limite correspondente ao quinhão hereditário que couber ao recorrente. De acordo com o voto da ministra relatora, ministra Nancy Andrighi, o acordo feito entre os herdeiros não era puramente processual, pois seu objeto era próprio do direito material. Eles trataram da divisão do patrimônio do autor da herança. Não houve ajuste de procedimento. Não fez parte do acordo o valor destinado ao recorrente. Não fez parte do acordo eventual possibilidade de modificação deste valor. A interpretação dada pelo acórdão recorrido, então, significaria dizer que ao arbitrar o valor do adiantamento, o juiz teria se tornado sujeito deste negócio processual. Contudo, o juiz nunca foi, o juiz não é e nem poderá ser sujeito de negócio jurídico material ou processual realizado entre as partes. Além disso, o parágrafo único do artigo 647 do Código de Processo apresenta uma hipótese específica de tutela provisória de evidência, isto é, que pode ser concedida independentemente da demonstração da urgência. Como constou no voto da ministra relatora, o negócio havido entre os herdeiros se assemelha a uma espécie, abre aspas, de pensão alimentícia convencional, a ser paga pelo espólio enquanto perdurar a ação do inventário. Por isso, a questão do valor deve ser decidida à luz da possibilidade de majoração, sem prejuízo ao espólio e da necessidade a ser demonstrada pelo herdeiro. Então, essas eram as considerações que eu gostaria de trazer nesta videopalestra. Agradeço mais uma vez o convite do IARGS e desejo a todos um bom dia, boa noite, boa semana. Até mais!